É, então, né, eu tinha falado para o senhor naquela primeira aula que eu consegui da disciplina, que eu tenho muito interesse, né, sobre epistemologia e ontologia, e esse interesse veio a partir de um processo meu, desde quando eu estudava ainda da Universidade Federal de Pernambuco, do que era considerado ciência ou não, né, do que saberes a própria academia legitima enquanto saberes. E a partir daí, eu coloquei alguns links aqui no chat da nossa aula e eu também coloquei lá no grupo da turma, porque algumas pessoas podem se interessar, né? No debate da epistemologia, sobretudo o que intelectuais negras têm proposto, né, enquanto categoria de análise, é, caminhando na mesma direção do que o Boaventura de Souza Santos coloca sobre epistemicídio. E daí eu queria muito que a gente conversasse sobre a sua visão, assim, não sei se o senhor já teve contato, né, com essa compreensão de epistemicídio, mas eu acho que até para essa disciplina, que é uma disciplina que se propõe a discutir sobre filosofia, sobre vida, sobre morte, sobre tudo isso, acho que é algo importante da gente pensar. Quando eu comecei a ler o texto, eu compreendi o texto, acho que muita coisa ali, obviamente, pode ser aplicado, pode dar insumos para o nosso trabalho intelectual e afins, mas eu tive muita dificuldade, professor, de ler um texto que se propõe a discutir sobre teoria que cita Darwin, né? Então, assim, por ter consciência que a própria teoria de Darwin legitimou um processo de escravização de pessoas, né? De compreender que certas raças eram superiores a outras e que logo a Europa tinha condições e justificativas, inclusive científicas, né? Que foram validadas naquele período para que outros povos fossem escravizados, né? Escravizados enquanto processo. Inclusive, estava discutindo isso numa disciplina de história, que o termo escravo ele está em completamente desuso, né? A gente tem usado muito escravizado porque denota aí um processo, uma ordem, né? Resultado de uma imposição. Então, quando eu li o texto e eu vi a citação de Darwin, ainda que o texto não entre, né, na questão da teoria de Darwin e dos desdobramentos sociais e afins que a teoria de Darwin propiciou para a sociedade, eu fico pensando que valeria, quando eu li, acho que vale dar essa contribuição, porque a partir da teoria de Darwin, a partir das outras teorias racialistas da Europa, certas pessoas foram precarizadas à condição de subhumanos, né? E uma coisa que eu tenho proposto muito enquanto discussão dentro dessa minha passagem na PUC é da gente perceber que se eu não sou reconhecida como humana, eu não posso produzir ciência, né? Então, assim, para eu produzir ciência, antes a minha humanidade ela tem que estar reconhecida. E daí a Sueli Carneiro, que foi a primeira postagem que eu coloquei aqui no chat, essa é a tese de doutorado da Sueli Carneiro. Sueli Carneiro é uma grande intelectual negra daqui do Brasil e foi na linha de pesquisa de filosofia da educação do programa de educação da USP. Em 2005, ela publicou essa tese, e essa tese ela tem como título A Construção do Outro como Não Ser para Fundamento do Ser. E daí a Sueli ela vai discutir que para a população negra ter sido escravizada, para que a população negra tenha sido escravizada e que para o conhecimento da população negra não seja legítimo perante a academia, um outro conhecimento ele teve que ser proclamado enquanto conhecimento universal. E daí eu concordo nessa questão do texto, quando ele fala que a gente traz alguma coisa para nossa observação, né? Obviamente. Mas eu sinto falta, sobretudo em alguns debates da filosofia, e a Djamila Ribeiro, que agora é uma professora da PUC, que é formada em filosofia, que é mestra em filosofia política, o que ela fala muito dessa hegemonia, né, dos estudos filosóficos e de como esse epistemicídio, no caso, epistemicídio, morte da episteme, né? Então,
a população negra não só ela se defrontou e ainda continua a se defrontar com uma morte física, mas também com uma morte epistemológica, porque esses conhecimentos eles não são concebidos enquanto conhecimentos dentro da academia. Então, eu queria muito trazer, enquanto uma contribuição para esse debate, e eu estou bem feliz com essa disciplina, de ter um espaço que eu possa conversar com um professor que é formado em filosofia sobre isso, para a gente poder aprofundar. Eu também consegui preencher certas lacunas da minha compreensão, visto que eu sou da educação, né? Que no processo no processo epistemológico a gente também traz identidade para esse processo epistemológico, né? E o quão importante é que a gente tenha a compreensão que uma teoria, por exemplo, a teoria que eu, Maria Clara, enquanto uma travesti negra nordestina, produzo, esses atravessamentos identitários, eles vão estar imprimidos de alguma forma na teoria que eu produzo. Né? Então, assim, eu estou nesse meu momento agora de monografia e eu estou escrevendo sobre o movimento social de travestis e mulheres trans no Brasil. Eu estou escrevendo mais ou menos desde o período da ditadura militar até mais ou menos agora, na contemporaneidade. E uma das primeiras constatações que eu trouxe na monografia, e é um processo bem delicado dentro da academia, é você, de alguma forma, não separar corpo de mente, né? Então, essa foi uma constatação que eu coloquei logo no início da minha monografia, que eu, enquanto pesquisadora, eu não estou longe do meu objeto de estudo, eu sou o meu objeto de estudo, né? Então, obviamente, aquilo que vai ser produzido, aquela ciência que vai ser discorrida ali naquela monografia, ela vai estar, sim, sendo atravessada por todos os processos que me compõem enquanto Maria Clara, né? E eu acho que é muito importante que a gente sempre dê ênfase a esse debate, que é um debate que ele existe mais ou menos desde a década de 90, né? Eu coloquei aqui alguns links. Eu tenho certeza que o senhor conhece o Henrique do Céu. Então, o Henrique do Céu está fazendo essa discussão há bastante tempo sobre eurocentrismo, sobre como a Europa se colocou numa posição de falar por todos, ao mesmo tempo que negou o conhecimento de outros grupos, né? E se tratando de uma turma de psicologia, para a gente pensar também essas outras possibilidades de cura que foram produzidas e que, de alguma forma, esses povos tradicionais daqui do Brasil, como os povos indígenas e os povos que foram sequestrados para o Brasil, que são os povos africanos, tentam ainda manter essas tradições de cura, né? Então, assim, eu inclusive faço essa indicação para a galera da turma. Vocês têm o privilégio mesmo, assim, de ter Castiel Brasileiro aí na PUC. Ela é uma intelectual da psicologia, ela está pensando os processos de cura através do conhecimento dela, enquanto uma travesti negra que é do povo banto, que é um dos povos que foram trazidos para o Brasil. Então, assim, só algumas contribuições para a gente pensar que eu não consigo conceber muito bem uma divisão entre corpo e mente que muitas vezes está sendo difundido dentro do processo de discussão sobre epistemologia, sabe? Eu acho que não é apenas o conhecimento, por exemplo, da Djamila Ribeiro, que é professora da PUC nesse momento, que ela discute sobre lugar de fala, que é atravessado pela experiência dela enquanto uma mulher negra, né? Eu acho que um homem branco oriundo da Europa, ele obviamente também traz as suas características e os seus atravessamentos, enquanto um homem de seu tempo. Não é à toa que, por exemplo, que o próprio Freud escreveu sobre histeria, mas pouco se debruçou sobre as relações patriarcais da Europa naquele momento e como essas relações patriarcais causavam danos na psique daquelas mulheres, né? Então, assim, coisas que eu fico pensando e que eu acho que o senhor é aberto para o diálogo, é aberto para um debate e acho que pode contribuir para essa nossa compreensão sobre o que é epistemologia, que seria sobre a teoria do conhecimento, mas que muitas pessoas têm, nesse momento, trazido essa perspectiva que teoria, ela não simplesmente está sobrevoando a nossa cabeça e ela chega em um momento e lá a gente vai, escreve tudo e aquilo ali está pronto, né? A teoria ela está sendo gestada a todo momento a partir da nossa trajetória no âmbito social e afins.